Milagre é graça de Deus. Milagre é graça de Deus. E nós vamos falar sobre um milagre hoje. Um milagre na vida de uma pessoa. Nós queremos falar do milagre numa perspectiva da graça. A graça para a glória de Deus, vista na vida de um homem como você e eu, imerecedor de Deus. Nós queremos então hoje trabalhar a divisa da campanha de missões nacionais 2018, que está em 2 Coríntios 4:15, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. E quando a gente observou esse versículo que está aqui, a gente pensou, bom, a gente tem que localizar aqui o contexto. Então a gente percebeu que Paulo estava mais uma vez sendo acusado, tendo dificuldades, e nós precisamos entender um pouco da vida de Paulo, e a nossa pretensão é exatamente esta: ver a graça de Deus em 3 prismas diferentes na vida deste homem. E eu quero convidar você, meu irmão, a abrir então a palavra de Deus para entender melhor sobre esta graça em Atos capítulo 9, de 1 a 30. E nós vamos perceber a melhor forma de graça que o ser humano pode receber, que é a graça da salvação do homem. A graça da salvação do homem, que por sinal a gente tem grande dificuldade nesse sentido, não é verdade? Eu não sei quantos dos irmãos aqui, Atos capítulo 9, tá? Atos 9, de 1 a 30. Enquanto você encontra a referência bíblica, eu não sei quantos de vocês, em alguns velórios, especialmente naquele momento do sepultamento, que a gente, é muito comum nós ouvirmos as seguintes sentenças, né? Essa pessoa era tão boa, poxa, com certeza ela está no céu, né? Quantos dos irmãos, não é verdade? A gente ouve, não, essa pessoa está no céu, com certeza, né? Era muito boa essa pessoa. Então, a gente começa a diminuir a graça salvadora de Deus a partir desse entendimento de merecimento. E a gente tem que entender que a salvação não é mérito do homem, tá? Em hipótese alguma é mérito do homem. E a gente tem uma compreensão disso aqui, especialmente na vida do apóstolo Paulo. Quem era Paulo antes da graça, da salvação? E é isso que nós vamos ler aqui, meus irmãos. Como o texto é longo, os irmãos podem ficar sentados. Atos 9, de 1 a 30, e aí eu vou parar de vez em quando aqui para a gente dar ênfase em algumas coisas que nós consideramos interessantes. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vamos parar rapidinho aqui. Você está vendo quem era Paulo antes do encontro com Jesus? De verdade, era um homem que elaborava, construía, tinha prazer em maltratar todo cristão, todo discípulo de Jesus. Se fosse você, olhando por essa linha de merecimento, essa pessoa merece salvação? De verdade, irmãos, nós somos grandes críticos, né? Nós somos bons julgadores, e com certeza diz, não, esse cara não merece salvação. Pois é, esse muitas vezes pode ser o pensamento humano. Então é importante que a gente entenda, porque isso é sério, e não é fato de ser um momento triste, o momento do velório, não é? Claro que eu não tenho direito também de abrir minha boca e colocar a alma daquela pessoa no inferno, seja lá onde for, nem no céu, mas nós temos que ter muito cuidado, porque uma pessoa que não conhece a palavra afirmar isso, tudo bem, quer dizer, tudo bem não, né? Mas a gente passa. Mas uma pessoa que realmente se considera cristã, concordar com isso é um outro departamento, tá?
Então, eu não estou dizendo que a salvação é dos batistas brasileiros, eu não estou dizendo que a salvação é dos evangélicos, nem de qualquer outro ramo religioso. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que a salvação não pode ser diminuída, banalizada apenas por essa questão meritória, tá bom? Então, continuando aqui, porque para mim, logo aqui, Saulo era dos mais não merecedores da graça de Deus. Continuando. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, olha aqui outra parada maravilhosa, irmãos. Tem pessoas que têm prazer de perseguir os crentes, não é verdade? Eu não sei se acontece com você, não é? Acontece em algum lugar por aí, né? Pessoal, quando eu era professor, né, e Deus deu a graça de ser professor há 20 anos, a gente tinha uma maneira de expressar. Só acontece na França. Não sei o que tem a França, tá, irmãos? Todo mundo na escola, olha, só acontece na França. Não acontece aqui nas famílias, né? Só acontece nas famílias francesas, né? Cuidado, muito cuidado, tá? Porque alguém que decide perseguir um cristão, na verdade, ele não está perseguindo o cristão, ele está querendo perseguir a Jesus. Então, tenha grande conforto nisso, se você se acha perseguido no trabalho, na família, aonde quer que você esteja inserido, por causa da tua fé em Cristo, você se sente perseguido, nem se preocupe, não roga praga não para essa pessoa não, ore por ela, porque na verdade, ela vai enfrentar Jesus Cristo, e contra Jesus ninguém consegue vencer. Olha que coisa linda, né? Olha só essa reação, essa atitude de Saulo aqui. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, que coisa maravilhosa, que conforto nós temos nisso, né? Quem persegue o cristão realmente está procurando grandes problemas com Jesus, tá? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha, coisa maravilhosa. Uma paradinha novamente aí, irmãos. Olha, ele está orando. Isso quer dizer, pessoas que de verdade têm um encontro com Cristo, têm prazer em orar. Como é que está a nossa vida de oração, irmãos? Não é? Às vezes nós sabemos muito pedir oração. Ore por mim. E você, meu irmão? E nós, como está a nossa vida de oração? É lindo isso aqui, perceber que na vida de uma nova pessoa em Cristo, a oração é fundamental para que a gente tenha maturidade espiritual e assim crescermos no nosso relacionamento com Deus. Pois ele estava orando, versículo 12, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Vamos parar novamente aí, rapidinho, irmãos. Olha, quantos males tem feito a quem? Aos teus santos, aos cristãos. Vamos imaginar que Saulo morresse, nós estivéssemos no velório de Saulo agora. Está aqui, corpo de Saulo, irmãos. Beleza. Quantos males, o que nós vamos dizer? Será que nós vamos dizer que ele merecia o céu, irmãos? O que vocês acham?
Claro que não, não é? Nós não podíamos dizer, ele era tão bonzinho, mas acredite, ele era cheio de religião na vida dele. Pode acreditar que tudo isso que ele estava fazendo, mas ele não era um desconhecedor da palavra, não, tá? Ele só não conhecia Deus em Cristo Jesus, mas ele era uma pessoa altamente religiosa, tá, meu irmão? Só para a gente lembrar disso. Continuando no versículo 14. E para que trouxe, isso é Ananias, conversando com Deus, com certo receio de receber, né, de abençoar o irmão agora. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias, como um filho de Deus obediente, né? Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Outra paradinha aqui, meus irmãos. Toda pessoa que conhece Cristo de verdade, ela precisa confirmar realmente o seu cristianismo através do batismo. Então, eu não sei quantos irmãos aqui já tomaram suas decisões, já são batizados, né? Então, isso é um incentivo a mais para que você entenda que o batismo é bíblico, e Paulo fez isso quando ele teve a consciência de que ele vivia longe do Deus verdadeiro, tá bom? E continuando no versículo 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo, versículo 20, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Irmãos, eu não sei se tem acontecido na tua vida também, e aconteceu muito com a vida do apóstolo Paulo, no início da sua fé cristã. Graça para ser salvo, e não é mérito humano, tá? Não é religião, porque Paulo era judeu, um bom judeu, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, melhor conhecedor da lei judaica não podia existir, tá? Mas onde eu quero frisar aqui, eu não sei se você já ouviu o que eu já ouvi também. Esses crentes dizem que sempre são ex alguma coisa, né? São ex isso, ex aquilo. Eu não sei se vocês já tiveram, né, o desprazer também de ouvir essas agulhadas aí. Mas sabe, todos nós somos ex mesmo, entendeu? Não interessa se tu és alguém do mal, porque isso é um outro problema, que as pessoas acham que só precisa ir para a igreja quem é o marginal, o cara que dá trabalho em casa. Procura uma igreja, meu irmão, só dá trabalho. Já viste como está a tua vida? Entendeu? Vai para uma igreja. Então, a ideia de salvação é só para os péssimos. Nós temos que parar com isso, porque todos nós estamos condenados em Adão. Todos nós temos uma sentença julgada, irmãos, e é realmente separação eterna. Então todos nós, com certeza, somos sim ex-condenados de uma eternidade sem Deus. Então, se você ouvir falar disso, mesmo no tom de deboche, acredite que é verdade.
tá bom? E não importa se você vive na igreja, como com certeza Saulo vivia na igreja, nas sinagogas, mas não conhecia o Deus verdadeiro em Cristo Jesus, tá bom? E olha, vamos pular para o 26 aqui, irmãos. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. É difícil, às vezes, para nós sermos cristãos. Não é verdade, irmãos? Em casa, principalmente. Porque as pessoas conhecem toda a tua vida. Não é fácil ser cristão. No trabalho, e as pessoas não acreditam, né, numa mudança em Cristo Jesus. Não acreditam. E Paulo passou por essa experiência. Olha só como foi difícil para ele, né? Os próprios irmãos da igreja não acreditam que ele fosse discípulo, mas, continuando o texto bíblico, Deus sempre levanta os Barnabés, não é? Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Tentando entender a divisa da nossa campanha de missões nacionais, então a primeira verdade que eu cheguei, essa graça a que Paulo se refere, é na própria vida dele, a partir da salvação, irmãos. E nós precisamos olhar para as pessoas que convivem conosco, com esse olhar. Às vezes, você talvez tenha chegado à conclusão, não tem mais jeito para o meu irmão, não tem mais jeito para o meu pai, não tem jeito para o meu colega de trabalho, que é um depravado, é um imoral, eu não sei. Irmãos, tudo tem jeito para Deus. Para Deus nada é impossível, porque a salvação é graça de Deus, é presente do céu. A salvação não é algo construído por igreja nenhuma, por você e por mim. A salvação se baseia no Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que nós precisamos levar este Evangelho a qualquer criatura, seja para o pior bandido que exista na face da terra, ou para aquela pessoa que é moralmente correta, ela igualmente está condenada sem Cristo Jesus. Faz sentido para os irmãos? Amém, irmãos, isso aí? Uma experiência muito marcante que nós tivemos aqui, eu não sei se ela está aqui, Eliana Feitosa está aqui? Não. Nós tivemos uma reunião de oração bem ali, incrível, irmãos, incrível, nesse ministério de 12h30, e chegou um ladrão, né? Um ex-ladrão aqui. Eu estava na minha sala ali, aí mandaram me chamar, acho que com a irmã Madalena ainda, a irmã Madalena Castro. Disse, pastor, vá lá conosco, porque eram as irmãs que estavam dirigindo, né? E tem uma situação ali para o Senhor resolver. Eu disse, né? Só comigo, Senhor, tem misericórdia, vala-me Deus, né? Vamos lá. Aí chegamos aqui, quem era? Olha que testemunho, esse homem estava jogado, irmãos, ali na parte daquelas cadeiras pretas aqui, no meu lado esquerdo. Esse homem estava jogado no chão, e ele estava chorando muito. Aí ele disse assim, o senhor pastor? Eu disse, sou, não sou o pastor da igreja, eu sou um pastor aqui de um setor da igreja. Por quê? Como posso ajudar você? Disse, olha, eu quero falar o seguinte, eu sou ladrão. Quando eu falo ladrão, eu fiquei assim, né? Eu sou ladrão. Eu digo, tudo bem, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Aí ele disse, aí o senhor lembra? Ele falou de um massacre que aconteceu no Guamá. Eu não esqueci o nome, um massacre lá que teve. Eu participei desse massacre, aí começou um nervosinho por aqui assim, né, digo, mas Senhor, eu estou na tua casa, né, Senhor, eu estou na tua casa. Aí ele foi contando, o senhor sabia, pastor, que eu estou entregando a minha vida para Jesus? E aí, irmão, tu acredita nisso, né? Ele disse para mim, para nós, na verdade, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Sabe por quê, pastor?
eles descobriram, eles arrombaram o meu kitnet de madrugada, isso lá no Guamá, tá? E aí, o que aconteceu? Eu sabia que eles iam me matar, claro, né? Eu pulei para o jambeiro do vizinho, olha esse testemunho, irmãos, eu pulei para o jambeiro do vizinho, e eu falei para Deus, porque como a minha mãe é evangélica, né? Eu disse, Deus, se o Senhor me ajudar a escapar dessa situação, porque Ele falou para mim, era a morte na certa, porque eles não encontraram, foram lá para o quintal do vizinho, e eles estavam com a lanterna, procurando, né, a criatura, né? E ele disse, Senhor, não tem como, esses soldados, eles vão me ver aqui, eles vão me atirar, eu vou cair morto. Agora só tem um detalhe, se o Deus da minha mãe for realmente o Deus verdadeiro, Senhor, eu não sei, mas faz um milagre cantado pela irmã aqui, faz um milagre, Senhor, não deixa eles me verem, Senhor, eu não quero morrer agora, eu quero ter a chance de me reconciliar, eu quero ter a chance de numa igreja entregar minha vida para o Senhor Jesus, depois tu podes me matar. Olha que testemunho, irmãos, então, eu não sei como, não me pergunte como eles encontraram a primeira igreja batista do Pará, entendeu? Talvez por aquela placa que tem ali, venha orar conosco, tá? Esse rapaz estava dando esse testemunho, e é por isso, pastor, que eu estou aqui, eu estou entregando a minha vida, inclusive eu quero dizer, lá vem outra parte, irmãos, que todos vocês estão correndo risco de morte. Eu disse, como assim? É verdade, pastor, eu saí escondido, porque todos estão me perseguindo, e agora eu preciso ir para uma ilha, irmãos, de verdade, dá um medinho na gente, né? Mas eu disse, Senhor, está aqui para partir também. Fazer o seguinte, nós oramos, ele confirmou a decisão dele, e Madalena, eu, o Daniel Braga, essa irmã não, só esteve aqui conosco, nós vamos confiar no Senhor, irmãos, se for para a glória, vão 4 logo agora, 4 vão chegar no céu lá, junto com esse irmão aqui. Nós fomos lá no Porto da Palha, Porto do Sal, não sei, onde é aqui perto, da Sé, fomos lá entregar no barquinho, e aquela pessoa foi embora. Isso é uma experiência do ministério de oração desta igreja. Mas a pergunta é que não quer calar, irmãos, para quem é a graça da salvação? É só para ladrão, irmãos? Claro que não. Nós temos que acreditar que todos nós estamos condenados fora de Jesus Cristo, seja ele quem for, o melhorzinho da família, se não confessou Cristo, com certeza ele precisa da graça de salvação. Então, quando Paulo realmente ele fala, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça transbordar as ações de graça, com certeza, Paulo tinha no seu coração essa alegria de dizer, eu dou graças a Deus, porque essa graça me tirou de uma condição de perseguidor da igreja, e me tornei perseguido pela graça de Deus. Isso não é mérito meu, amém? A graça também na santificação do homem. Vamos lá para Mateus, meu irmão, porque após nós sermos salvos por Jesus, e a salvação não é mérito de igreja nenhuma, de pessoa nenhuma, a não ser do próprio Deus, nós precisamos trilhar no caminho da santificação, porque, irmãos, não é fácil a gente ver crentes mesmo na nossa igreja com tanta dificuldade em se santificar a sua língua principalmente, né, irmãos? Como nós sofremos por isso, sabe? Que Deus nos livre dessa praga, da maledicência, dessa praga de estar olhando o irmão, falando mal do irmão, principalmente da nossa liderança, irmãos, principalmente. Olha como é triste ver crentes não santificados. Quando eu fico sabendo de coisas, falando mal de pastores, falando mal de irmãos, de ministros, de crente em geral, de todo mundo, eu desconfio que essa pessoa, dificilmente ela está sendo santificada por Deus, entendeu? Então, isso nós temos que entender também, que a santificação é graça de Deus, irmãos, e nós precisamos urgentemente, como igreja do Senhor Jesus, PIB do Pará, também nos despertar para a santificação. Quem já é aqui salvo por Jesus, pela graça de Deus, diga amém. Agora eu vou fazer a sua pergunta, tu não precisas falar. Tu és santo?
eu respondo por mim, tá? Eu gosto muito quando o pastor Raik ora aqui conosco, aqui na frente, e ele diz assim: Senhor, vem nos lavar. Eu acho tão legal isso, entendeu? Porque realmente nós todo dia precisamos da lavagem do Senhor, irmãos. E o que é que nos lava, né? Eu gosto muito quando o pastor Raik nos ensina que nós precisamos aprender a nos livrar de nós mesmos, irmãos, dos nossos pecados, né? Dos nossos pecados, né? Não tem um pet shop, né? O pet, os animais. Nós temos uns pecadinhos de estimação, as nossas paixõezinhas que o Espírito Santo não toca, né? Ele me toca para trabalhar na igreja, ele me toca para evangelizar, para cantar, para participar do coral, para dar aula, ele me toca para tudo. Mas nesses meus pecadinhos de estimação, não, né? Então, irmãos, cuidado com isso. Nós precisamos entender que a nossa igreja, ela vai agradar ao Senhor quando ela também entender que nós precisamos, pela graça do Senhor, sermos santos. Onde começa essa santificação? Nesta compreensão aqui de Mateus 16, de 24 a 27, meu irmão. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então, irmãos, se você, meu querido irmão, ainda não aprendeu que ser santo é negar-se a si mesmo, e isso a cada dia, então nós precisamos urgentemente precisar que o Senhor realmente nos livre de nós mesmos. Nós precisamos entender que o melhor desta vida é fazer a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, com certeza, é que nós nos tornemos santos como Ele é santo. Agora, como é possível ser santo? Aí Paulo responde, este Paulo aqui, né, responde da parte de Deus, 1 Timóteo 4, 5, vamos lá, irmão, 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo vai nos ensinar como é possível nós, que falamos mal, usamos mal as nossas línguas, somos PhD em criticar nossos irmãos, nossa liderança, não é? A gente sempre é aquele do contra, né? Então, Deus nos ensina como a gente pode ter realmente uma vida santa. Eu gosto muito desse texto aqui também. 1 Timóteo 4, 5 diz a seguinte verdade: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Quem quer ser santo aqui, irmãos, em nome de Jesus? Quem quer ser santo? Eu quero ser santo. Mas aí a pergunta que não quer calar agora. Primeiro, você e eu, nós não conseguimos ser santos por nós mesmos, ok? Isso é graça de Deus, isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, nós temos uma participação, não temos? Qual é a nossa participação? Está escrito aí, porque pela palavra e coração. Olha, eu gosto tanto desse verbo de ligação aí, é santificado. Eu gosto disso. Não está santificado. Olha o poder da palavra de Deus, olha o poder da oração, é santificado. Agora, irmãos, se é a palavra, veja bem, quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus, é obra, é graça de Deus, é obra dele, mas ele vai usar que instrumentos? Oração e palavra. Como é que está nossa vida de oração? De verdade, irmãos. É uma pena quando alguns irmãos da nossa igreja, assim, veja bem, não estou criticando, em parte estou, mas, minha igreja não ora, eu vou lá para a igreja tal, porque lá o pessoal ora. Cuidado com essa sua postura, já falou besteira, porque nós temos um programa diário de oração, irmãos, de domingo a domingo nós temos, claro, no momento nós perdemos não, que ninguém perde para Deus, né? Irmã Madalena Castro está no céu, amém, irmãos?
desfrutando das delícias do paraíso. Mas a irmã Madalena era que coordenava, até onde eu sei, o ministério de oração. E nós estamos um pouco meio sentindo isso. Mas, irmãos, de verdade, eu não vejo muito dos irmãos nas reuniões de oração. Então, se você quer ir para outra igreja, porque fica mais perto da sua casa, porque você gosta do estilo lá, amém, não tem problema nenhum. Mas você dizer que não tem um programa de oração na PIB do Pará, me perdoe, isso é uma inverdade, para não falar outra coisa, tá bom? Agora, o que nós precisamos é valorizar tanto a nossa vida de santificação, que a gente precisa, sim, prestigiar os programas que a igreja oferece de oração e principalmente as nossas orações devocionais. Como é a nossa vida, irmão? Ou é o corre-corre, né? Não, quando eu me aposentar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estudar, eu vou ter uma vida mais séria de oração, não é verdade? Irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, ou melhor, o que você pode ser hoje. Seja santo hoje, seja santo amanhã, seja santo depois da manhã. E isso nós conseguimos pela graça e misericórdia de Deus, com uma vida de oração, estudo da palavra, irmãos. Como é que está o nosso interesse pela palavra de Deus? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos em nome de Jesus entender que sem a santificação ninguém verá a Deus. Palavra do Senhor Jesus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Como é que o crente é santificado? Através do quê? Da palavra e da oração. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Também é graça. Paulo estava falando aqui, que quando ele foi alcançado pela graça, ele se firmou de verdade na palavra de Deus, e tinha uma vida de oração, irmãos, tanto é que quando ele chega lá, para plantar a igreja em Filipos, ele procura um lugar de oração, e lá encontrou algumas mulheres, também, inclusive quem? Lídia, a vendedora de púrpura, no lugar de oração, onde Paulo estava se destinando também para orar. Mas, irmãos, a terceira dimensão da graça do Senhor é a graça na missão do homem. E qual é a missão do homem? Qual é a missão do homem? Aí, irmãos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, nós vamos descobrir qual é a missão do homem. Então, graça de Deus na salvação, a partir de uma compreensão até da própria vida do apóstolo Paulo, a graça de Deus na santificação, ou seja, no nosso melhoramento a cada dia, né, irmãos? Precisamos ser maridos melhores, esposas melhores, crentes melhores. Isto chama-se santificação, valorizando, priorizando a palavra de Deus e a oração. Mas depois disso tudo, somos salvos por Deus, pela graça do Senhor, somos santificados pelo Espírito Santo. E agora, vamos ficar numa zona de conforto? Não, nós vamos entender que também é uma bênção e precisamos entender a graça na missão do homem. E a pergunta é, qual a missão do homem? Está estampado em 1 Timóteo 2,4, o qual, vamos ler o trecho, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a missão do homem a partir desse texto aí, irmãos? Qual é a vontade de Deus? É que todos os homens sejam salvos. Então a missão de Deus é salvar o homem. E qual é a missão da PIB do Pará? Não é a missão do pastor Raik, da missionária Betina, da irmã Miriam, do pastor Oséias, dos ministros, dos professores. Qual é a missão da PIB do Pará? Quem é a igreja aqui? Quem é PIB do Pará? Levante a mão e diga amém. Eu sou PIB do Pará, amém. Qual é a missão da PIB do Pará? É entender, número 1, que a missão de Deus é salvar o homem. E a nossa missão é se unir a Ele na sua missão. Como?
sendo cooperadores de Deus, porque quem salva é o homem. Nós somos cooperadores de Deus na sua missão. Como, pastor? Como? Orando, contribuindo, mas principalmente sendo testemunhas do Senhor, aonde quer que nós estejamos, fazendo missões como sal e luz nessa terra, tá? E levando a palavra do Senhor Jesus. Romanos 10, de 9 a 15, irmãos. Romanos 10, de 9 a 15. Romanos 10, de 9 a 15. Nós vamos ver como nossa missão está aqui estampada nessa parceria com Deus. Que privilégio Ele nos dá de sermos parceiros dele nessa missão de salvar o homem. Romanos 10, de 9 a 15. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aqui está a nossa missão, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Qual é a melhor notícia que um ser humano pode receber nessa vida, irmãos? Ganhou um carro, 0 quilômetro, muita gente está atrás disso. Ganhou na loteria, tua doença está curada. Tem muita gente focando só na terra, tá? Mas o melhor dessa vida, a boa notícia é: tu estás agora absolvido da condenação eterna. Entra para o gozo do teu Senhor. Olha que palavras: vinde benditos do meu Pai. Não tem melhor notícia do que a salvação de uma pessoa. Então a nossa missão é graça de Deus, irmãos, a missão de realmente cooperar com Deus nesta salvação. Voltando para encerrar, irmãos, para encerrar a pregação, voltando para o nosso texto gerador, né, da nossa divisa. Quando Paulo diz aqui, então, o que nós já falamos, vamos voltar a olhar rapidamente para o versículo 8. Ele diz o seguinte, 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ah, Paulo, tu és o máximo, tu és 10. Pode parar, eu entendo a minha situação. Ele é o ouro e eu sou o barro, tá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quem é atribulado aqui, meu irmão? Levante a mão, quem é atribulado? Olha só, né? Eu também sou atribulado, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Irmãos, isso é graça de Deus. Você é atribulado? Permaneça firme no Senhor. Isso é graça do Senhor. Não se angustie. Perplexo, não desanimados, não desanime, irmãos, isso é graça de Deus. Você é perseguido? Isso é graça de Deus. Porém não desamparado, o Senhor jamais vai te desamparar. Abatidos, quantas vezes estamos abatidos, é graça do Senhor. Permaneça abatido, mas na graça do Senhor, mas você não é destruído. E aqui, irmãos, Paulo segue falando dessa graça maravilhosa, que lhe faz entender que ele é salvo pela graça, ele é santo pela graça, e ele leva o evangelho da graça a igreja de Corinto, uma igreja tão complicada. Não só a igreja de Corinto, nesse contexto, pensa numa igreja complicada, irmãos, com crentes complicados. Era essa igreja, mas ele não desistiu da sua missão, ele cumpriu fielmente a sua missão, o seu ministério. Isso é graça de Deus. Eu não sei como é que você tem visto alguns ministérios, como está a tua vida, querendo desistir de algumas coisas. Não desista, porque quem nos sustenta
é a graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos faz sofrer, sermos perseguidos, mas nós não somos destruídos. Isso é graça de Deus. Mas não esqueça que tudo isso tem um início, a salvação em Cristo Jesus. Então, enquanto o louvor canta aqui, irmãos, eu quero convidar você que ainda não desfruta desta graça maravilhosa que encontramos em Cristo Jesus. Eu quero que você, nesse momento que você entendeu a mensagem, Senhor, eu quero nesse momento também ter a graça de Deus, de ser um filho do Senhor. Senhor, eu tenho lutado contra o Senhor de diversas maneiras, mas a partir desse momento, eu quero aprender a viver para Cristo Jesus. Eu quero convidar você a confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar com o coro e vamos orar ao Senhor. Quem sabe haja no nosso meio pessoas que queiram dar este passo de fé pela graça de Deus. Confie sua vida a Cristo Jesus. Se você quer tomar uma decisão de confessar Cristo, por favor, saia do seu lugar, venha aqui nessa atitude de fé ao Senhor, tá? Pastor, eu quero realmente dar esse passo de fé, porque eu entendi que o segredo do viver é Cristo. Faça isso sem demora. Se você não quiser vir aqui à frente, você procure um de nós, Pastor Raik, entendeu? Betina, eu, Miriam, a equipe de integração, irmã Alessandra, faça isso.
Quero dar uma palavra rapidamente àqueles irmãos que estão sofrendo por alguma situação. O apóstolo Paulo, o autor, né, desse versículo, ele tinha um espinho na carne. Ele pediu ao Senhor que tirasse esse espinho. Os teólogos, eles não se encontram numa conclusão, né, sobre qual era esse espinho na carne. Não interessa, era um espinho na carne. Você tem uma dificuldade, irmão, tem convivido com uma dificuldade? Se o Senhor não tirou, é porque Ele quer que você dependa da graça dEle. E você continue firme nessa graça. Vamos orar, vamos convidar o nosso pastor para orar conosco, fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora vamos unir os nossos corações em oração. Pai, nós te louvamos, obrigado por nos trazer à tua casa aqui hoje à noite, obrigado por louvar, temos o privilégio de louvar o teu nome, de ouvir a tua palavra, meditarmos nela, nos consola, nos conforta, Pai, e o amor, que o grande amor, o magnífico amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, suficiente para toda e qualquer situação, e o poder, a unção, o conforto do Espírito Santo, seja com cada um de nós nessa noite, até nos encontrarmos sábado para a experiência contigo, experiência com Deus, quando todo o povo de Deus diz